Olá, olá, queridos! Sejam bem-vindos ao nosso canal. Eu sou o professor José Alessandro Neves e é muito bom poder estar aqui com vocês, compartilhando este espaço de busca do conhecimento, compartilhando o resultado de nossas pesquisas, investigações, nossos projetos e trazendo sempre assim uma programação bem diversificada, um canal bem eclético, onde discutimos acerca de temas que estão aí permeando o debate nas redes sociais, o debate público, teológico, religioso, entre outros. Se você ainda não é inscrito no canal, então aproveite agora, junte-se a essa família, porque aqui você realmente pensa fora da caixinha. E a prova que aqui você pensa fora da caixinha de verdade é que nós abrimos um espaço para os nossos inscritos, pessoas que não comungam muitas vezes, de nossas ideias, do resultado de nossas pesquisas, mas de forma ética e respeitosa compartilham este espaço, trazendo também o resultado de suas investigações, de suas pesquisas, de seus projetos acadêmicos. Então, hoje nós recebemos aqui ele que eu já estava bem esperançoso, aguardando. O cara anda com a agenda muito ocupada, está fazendo o mestrado, desenvolvendo sua atividade. Professor Rafael, aquele que vira e mexe está aí, com vocês no chat, fazendo seus comentários, participando também de outras lives. Professor Rafael, seja bem-vindo, meu amigo. Fique à vontade. Boa noite, professor Alessandro. É uma satisfação, uma honra poder participar do seu canal. Como tenho falado, vamos dar o nosso melhor hoje, conversar, dialogar um pouco sobre um conteúdo tão espinhoso e tão complexo que é esse tal Jesus histórico, né? Então vamos lá, vamos tentar elucidar um pouco do que sabemos desse debate, em especial da obra do Armand Puig, um espanhol aí que está, contudo, em minha opinião, uma obra esplêndida de suas 600 e poucas páginas. Olha só, hein, gente? Pessoal, é o seguinte, nós temos ouvido, principalmente aqui no Brasil, uma escola que surgiu sob um discurso, pode-se dizer, de autoridade acadêmica ou consenso, em que percorreu praticamente aí, quase 3 séculos, em que vários projetos vêm sendo reelaborados e nada novo surge acerca do Jesus histórico. Eu até fiz um comentário hoje, professor Rafael, dizendo que a busca do Jesus histórico, como disse o próprio Croissant, já virou uma piada de mau gosto quando ele criticava justamente as buscas do Jesus e todos os projetos de pesquisa histórico-teológica e histórico também científica. Croissant já disse, olha, a busca do Jesus histórico está se tornando uma piada de mau gosto. E eu não poderia deixar de dizer o mesmo em relação ao que temos visto na contemporaneidade, onde alguns que detêm a primazia, praticamente, de estarem inseridos dentro das universidades, vão, na verdade, não orientando acadêmicos, mas doutrinando, formando, assim, então, uma chamada academia do consenso. Se você discordar, o discurso vai ser o seguinte, professor Rafael: a maioria dos historiadores no mundo defendem que Jesus existiu. O problema é que defender é uma coisa, provar com base fundamentada em uma pesquisa séria, critérios sérios, critérios contundentes e não discrepantes entre si, é outra coisa diferente. E aqui, como você pode pensar fora da caixinha, você tem o direito de também ler outras obras. Diferente do que nós estamos vendo, professor Rafael, onde teses, dissertações, projetos de graduações, inclusive alguns acadêmicos já se tornaram praticamente convencionais e discípulos de outros acadêmicos. Seus próprios projetos e vídeos aqui no canal, eles chegam ao ponto de confessar que estão seguindo a esteira dos seus doutrinadores. Professor Rafael, o autor de hoje, que você irá nos prestigiar, vai abrir um leque para que a gente possa tratar deste tema. O que você tem para nos trazer hoje sobre este autor e sobre essa obra magnífica? Professor José, a primeira coisa que tenho a dizer dessa obra aqui, Jesus, uma biografia, uma obra bem vasta, é que o autor, ele é católico, ele é um padre, certo? Da Espanha, reitor de uma grande universidade,
Ele nasceu em 1953, ele fez seu percurso acadêmico ainda muito cedo, com um pouco mais de 20 anos de idade. Ele já começou a lidar com a busca aí de uma teologia bíblica propriamente dita. E eu anotei aqui uma resenha, fiz uma resenha, inclusive lhe enviei hoje. Achei muito interessante. A ideia do autor, ela se resume a uma fala inicial, onde ele vai dizer que não podemos descartar nenhum elemento referente ao que se pode desenhar a figura histórica de Jesus. Ele é bem sincero no início da obra ao dizer qual é a vertente que ele está seguindo. Então, o que acontece? Ele diz que está matizado na terceira busca ou na terceira investigação sobre o Jesus histórico. J.P. Maia, James Dunn, Rafael Aguirre, Santiago Guijarro, ele vai pegar o Tyson, vai pegar o Perrot, vai pegar também o Barbaglio. Ele vai dizer que o interessante é alguns pontos fundamentais que não batem muito bem com o Jesus histórico que é estabelecido no Brasil. Qual é o Jesus histórico estabelecido no Brasil? Primeiro, ele é pobre. Segundo, fala apenas um idioma. Ele é um analfabeto. Ele é um cara totalmente alheio ao pensamento erudito da época. E eles vão dizer que ele era um frustrado apocalíptico que sentiu-se abandonado na cruz e dali fracassou sua missão. Outros vão pegar uma esteira assim um pouco mais ampla e vão dizer o que o próprio Puig vai dizer também, que o centro da mensagem do Jesus histórico é o reino de Deus, que contrapunha-se ao reino de César, ao Império Romano. Que no prólogo o Puig ele busca dissertar sobre até que ponto podemos fazer uma aproximação tida como histórica, porque não se tem vestígios extrabíblicos que comprovem a existência desse Jesus. Não há vestígio algum. Aí o Puig ele parte do princípio de que as narrativas neotestamentárias, canônicas e não canônicas, né, para utilizar o termo da academia, até porque eu não considero isso, se há uma narrativa não canônica, significa que as comunidades no século I, II e III enfervesciam-se e ali teciam diversas narrativas sobre essa figura chamada Jesus. Daí, o Puig é bem sincero em dizer, olha, a narrativa, ela nos aproxima de comunidades, nos aproxima de concepções desses primórdios, e isso é o máximo que podemos fazer. O que está por trás da narrativa é quase que impossível. Uma viagem histórica que o máximo que podemos fazer é delimitarmos o que é o judaísmo no primeiro século, o que é esse contexto histórico, geográfico, social, religioso, político, para podermos aproximar um pouco do que era um judeu no primeiro século e tentar dar um chute, um tiro no escuro sobre esse Jesus, que é uma figura ainda misteriosa. E o Puig diz, apesar do consenso, não há afirmação concreta e absoluta. Apesar de ter um consenso acadêmico, ele diz que não tem como você bater o martelo a não ser fazer uma aproximação. Por isso que é um autor chamado Pagola, né, que é o italiano, ele vai dizer em um dos seus livros, já no título, que Jesus, uma aproximação histórica.